Olá, hoje na aula 5 nós vamos falar sobre a indústria cultural. Embora a palavra indústria e a palavra cultura pareçam diametralmente opostas, a utilização do termo indústria cultural se refere à produção e ao consumo dos bens culturais. Então, nós vamos começar aqui a compartilhar a tela com vocês. Nós vamos começar falando dos conceitos básicos. Então, o que seria uma produção industrial? É uma atividade mecânica, produção em série e em grande escala, padronização e homogeneização. Então, nós estamos falando da produção industrial, seja de uma mercadoria, seja de um bem cultural, né? Então, principalmente, o termo indústria cultural, antes, ele era utilizado como se fosse cultura de massa, que justamente seria essa questão da padronização e da homogeneização, se criar alguma coisa que seja consumido por todos, que seja incutido na mente das pessoas que elas terão que consumir determinado tipo de cultura, determinado tipo de música, determinado tipo de filme, talvez até determinado comportamento. Também vamos falar o que é consumo. Consumo seria a aquisição de bens e produtos, o acesso a serviços. O consumo é inerente à sobrevivência. Então, de uma forma ou de outra, nós sempre consumiremos alguma coisa, alimentos, roupas, serviços de saúde, serviços de educação, escola, faculdade. Então, de uma forma ou de outra, a gente sempre é um consumidor. E é importante, né, nós identificarmos as diferenças entre o consumo e o consumismo. Consumo é inerente à nossa sobrevivência, e o consumismo seria nós consumirmos muitas coisas que a gente nem quer, muitas vezes nem sabe por que está consumindo, mas consome, gasta o dinheiro sem saber se realmente a gente precisava de tal coisa. O consumismo, o consumo está ligado a precisar obter um serviço, um bem ou uma mercadoria. E o consumismo é o querer. Eu quero tal coisa, mas eu nem sei se eu preciso, a funcionalidade dela, não sei se vai ser útil. Então, seria essa a grande diferença. E a mercadoria, ela está vinculada sempre ao trabalho. Foi alguém que produziu. Muitas vezes, essas produções, produtos produzidos em série, muitas vezes parece que se perde essa dimensão humana, né? A gente só vê a mercadoria, o objeto, e muitas vezes sem refletir, sem pensar que por trás de cada mercadoria sempre vai ter alguém que deu o seu trabalho, a sua força de trabalho, a sua mão de obra para que tal objeto, tal produto, tal mercadoria estivesse materializada, né? A mercadoria tem um valor intrínseco e o valor atribuído. O valor intrínseco é, por exemplo, uma bolsa, vamos pôr uma bolsa de couro. Vai ter o material, vai ter a mão de obra, vai ter os custos, os gastos e o preço que ela vale. Mas muito se tem a questão do valor atribuído. O que seria o valor atribuído? Seria uma bolsa muito parecida de uma marca desconhecida, de uma marca famosa, de uma marca que dá status, muito mais cara vai ser essa marca que dá status. Então, por mais que o valor dela, um exemplo, o valor seja R$150, o que custou, o que seria um preço justo, podemos dizer assim. Só que por ser de uma marca famosa, por as pessoas quererem muito esse objeto como uma condição de status, pode custar R$400, R$500, muito mais. Então, esse seria o valor atribuído, né? E vamos falar um pouco sobre as relações de consumo. Então, conforme eu havia dito antes, né, principalmente esses produtos produzidos em série, a figura do trabalhador parece ficar desvinculada do produto final.
A gente não podendo esquecer que sempre o trabalho, o produto vai estar vinculado ao trabalho de alguém. Também, nos últimos tempos, mesmo antes da pandemia, né, nós observamos um aumento das atividades de compra e venda no meio virtual. Então, essas relações de consumo, elas se transformam ao longo do tempo, onde antes sempre nós íamos direto a uma loja falar com um vendedor, muitas vezes agora pela internet a gente faz compras, né? Então, esse paradigma mudou um pouco ao longo do tempo. Depende da época e depende do contexto também, né? Muitas pessoas não têm acesso à internet, não sabem comprar pela internet ou não querem. Então, elas vão continuar comprando na loja física, né? Claro que, obviamente, com as gerações vão passando, a época vai mudando. Por exemplo, há um tempo atrás, se nós íamos no armazém, nós anotávamos no caderninho o que a gente gastava. Hoje em dia, a gente passa um cartão de crédito para pagar depois, né? Algo que se usou e hoje em dia está obsoleto seria o cheque pré-datado, né? Pouquíssimo utilizado atualmente, né? Então, nós vemos que as relações elas vão se transformando. A questão do consumo tem os valores objetivos e os valores subjetivos, que era o que nós falamos antes com a questão de uma bolsa de uma marca famosa e quanto que vale essa bolsa, né? O valor objetivo é quanto ela custa, é o preço justo dela. O valor subjetivo é que se eu utilizar tal bolsa, eu vou ter status, eu vou me diferenciar das outras pessoas com aquele produto. Seria essa a lógica das pessoas que pensam por comprar uma marca mais famosa para poder se sobressair, se destacar, de alguma forma, ter um objeto que é desejado pelos outros, né? Que os outros ambicionam. Tem a questão do valor e a questão do preço. Né? A questão do valor é o valor, muitas vezes, tanto dessa questão de marca, mas também, muitas vezes, tem alguma coisa, alguma joia, que pode ter um valor sentimental para uma pessoa, mas ela talvez não valha financeiramente, não valha em dinheiro aquilo que aquele valor representa, né? Ou, por exemplo, algum objeto, vamos supor, uma máquina de escrever. O valor dela, atualmente, seria apenas um valor sentimental. Por exemplo, ela não... Se nós formos comprar uma máquina usada, vamos comprar como uma relíquia, algo nesse sentido, né? Mas o valor dela, pode-se dizer, o valor objetivo, para que nós vamos utilizar o valor funcional desse objeto, fica, então, como uma questão de memória, uma pessoa meio nostálgica, um colecionador, né? E o preço, aí, nesse caso, pode ser ou um objeto que está muito velho, daqui a pouco se pague muito pouco, porque se for ver todos aqueles materiais, talvez até valesse mais, ou muitas vezes também essas compras que a gente vê pela internet, seja telefones antigos, seja máquina de escrever, seja esses objetos que eles acabam sendo superfaturados, né? Porque são mais raros e são relíquias, né? Temos a questão do querer e do precisar, né? Muitas vezes a gente só quer comprar, isso está ligado ao consumismo. Mas se nós precisamos, principalmente questões básicas, nós precisamos de comida, de alimentação, nós precisamos de serviços de saúde, serviços educacionais, serviços de transporte, né? Uma outra questão da relação de consumo é a identificação. Determinado grupo, determinado produto vai fazer com que eu me identifique, por exemplo, estar na moda, estou identificada com o meu tempo, com as minhas amigas, com os meus amigos, com a minha família, né? Então, determinado grupo consome, seja alimento, seja roupas, por exemplo, de determinada marca, de determinado modelo, pelo fato de ser comum, de nos sentirmos identificados com os outros membros do grupo, né? Tem a questão da subjetividade, porque a questão do valor, isso é muito relativo, independente se nós estamos falando do valor monetário, do valor financeiro, mas a questão justamente da subjetividade, o que tal produto representa para mim. Por exemplo, se para mim for importante usar uma aliança de ouro, para mim ela vai ter aquele valor, mas daqui a pouco uma pessoa que não gosta, ou não quer, ou tem outros, não gosta, sei lá,
alérgica ou algum metal, alguma coisa, não queira usar, então para aquilo, para aquela pessoa que ela não gosta ou não se interessa, não tem valor, mas já para mim teria. Então, seria essa situação, né? E as relações de consumo também são relações de poder, produtos mais elitizados, até voltando novamente ao exemplo da Bolsa, muitas pessoas acreditam que se elas consumirem produtos mais elitizados, mais caros, de determinadas marcas, elas estão superiores a outras pessoas que não gostam, não querem ou até mesmo não podem comprar um produto assim. Então, o consumo perpassa diversas dimensões. Agora, nós vamos falar dos produtos culturais e dos bens culturais. Todas as culturas geram objetos que são utilizados pelas pessoas que delas compartilham. A maneira como esses objetos são valorados, confeccionados e manuseados varia de acordo com os hábitos locais e o acesso às matérias-primas. É importante ressaltar essa questão do acesso às matérias-primas, porque em determinada localidade pode não ter determinada matéria-prima, determinado produto, ou se adapta a algum outro produto similar, ou se produz um outro tipo de objeto. Então, está relacionado diretamente com os hábitos e o acesso a esse material, a essas matérias-primas. Os produtos culturais, eles podem ser materiais e imateriais. Produtos culturais materiais, poderia ser uma escultura, poderia ser uma pintura, e material, o que poderia ser? Cultura imaterial é uma questão de nós assistirmos a um espetáculo, assistirmos a um show, então ele é um produto cultural, só que ele é imaterial, mas ele é intangível. Os bens culturais evidenciam aspectos históricos, econômicos e sociais no espaço-tempo. Segundo o Portal da Educação, eles permitem recuperar ou produzir informações sobre o modo de vida das pessoas e sociedades do passado e do presente. Recuperar informações sobre a memória coletiva e etc. Então, tem muitos objetos produzidos que eles identificam determinada cultura. Por exemplo, aquele guarda-chuvinha de frevo, identifica a cultura pernambucana, o carnaval. Então, vários objetos identificam, né, essa determinada cultura e vai se perpetuando. Por exemplo, o frevo, essa sombrinha, tudo já é velha, conhecida, de gerações em gerações vai passando, e aquilo que foi produzido já se sabe de quem é. Por exemplo, lá, os tempos antigos, os maias, os incas, aquilo que eles produziram na sua época, também eles fazem parte dessa memória coletiva, né? Aquilo que foi produzido que evidencia e identifica determinado grupo social, determinada sociedade. Os produtos culturais, eles circulam por diferentes redes, pelo rádio, pela televisão, cinema, literatura, espetáculos musicais, teatros, centros culturais. Então, nós podemos ver que a cultura está em tudo, está em todos os lugares, que a cultura abrange muitos aspectos, né? Como a questão do rádio, televisão, cinema, e a questão dos bens culturais, os produtos culturais, como já dito antes também, nós recebemos bastante influência, principalmente da mídia. Os meios de comunicação acabam nos jogando determinados bens, determinados objetos, que faz com que a gente deseje, que a gente queira ter tal objeto ou queira escutar tal música, queira assistir tal novela, ler tal livro, ver uma peça teatral. Claro que isso seria nas questões mais, assim, principalmente da música, né? E a gente vê bastante as rádios comerciais, elas reproduzem aquilo que realmente dá lucro, é uma série de questões envolvidas. Vamos, então, ao conceito de capital. Bourdieu dá um sentido amplo à palavra capital, classificando em capital cultural, capital social e capital econômico. O capital abrange essas três dimensões, esses três aspectos. E quando falamos do capital cultural,
ele está relacionado aos conhecimentos gerais e ao ensino formal do indivíduo. Seria, como fala, a pessoa tem bagagem cultural, né? A pessoa tem aquele conjunto de conhecimentos, de questões, muitas vezes, relacionada à instrução. Então, isso que formaria todas essas questões, seja o ensino formal, o acesso à arte, as pessoas que costumam frequentar bibliotecas, consomem cultura erudita, literatura, elas acabam agregando isso, e toda essa série de conhecimentos compõem o capital cultural de uma pessoa. Almeida, citado por Cunha, nos diz que o capital cultural ele se mostra como uma ferramenta importante para apreender a dimensão simbólica da luta entre os diferentes grupos sociais, como a luta pela legitimação de certas práticas sociais e culturais, úteis para definir e distinguir os diferenciais de poder dos diversos grupos pela posse da cultura dominante ou legítima, né? Então, de certa forma, na nossa sociedade, que é uma sociedade de classes, tudo acaba se refletindo. Os grupos dominantes acabam por escolher aquilo que os grupos dominados vão gostar, entre aspas, vão consumir, né? Então, toda essa questão do capital, o próprio nome já diz, né, ligado ao capitalismo, tem uma relação de poder, uma relação hierárquica, né, dos grupos dominantes incutindo ao restante das pessoas daquela sociedade. E falando da indústria cultural propriamente dita, o conceito de indústria cultural ele foi usado pela primeira vez em 1947 por Adorno e Horkheim. Então, até então, se utilizava o termo cultura de massa, só que eles tiveram um entendimento que seria um conceito mais completo, talvez mais adequado para desenvolver e para se tratar desse assunto como indústria cultural, ao invés de cultura de massa, né? Que cultura de massa nós até já falamos lá na aula 1. E a questão da indústria e cultura são termos aparentemente incompatíveis, mas que ganham sentido ao pensarmos na lógica capitalista. Então, essa indústria cultural produz bens, muitas vezes commodities, produtos comuns, produtos em série, e esses produtos culturais, música, cinema, algo nesse sentido. Então, é aquilo que é produzido, não somente a questão massificante, só se produz aquele tipo de cultura, no caso, que as pessoas têm que consumir isso e aquilo. Claro que a gente não tem que fazer uma meia-culpa também, nós temos que ter responsabilidade sobre aquilo que nós vamos consumir de cultura. Será que eu realmente gosto de determinada coisa? Ou só porque me apresentaram aquele tipo de bem cultural, né? Mas isso é uma questão muito, muito ampla também, porque não é simplesmente dizer, eu tenho liberdade, eu escolho, eu gosto disso, não gosto daquilo. Nós recebemos muito mais influência do que a gente imagina do meio externo e também depende muito das oportunidades. Nem sempre as pessoas o que falta muito é a democratização da cultura, nem sempre as pessoas têm acesso, então elas gostam daquilo que elas têm acesso, porque muitas vezes elas não podem fazer essa escolha. Então, por isso, a importância da popularização, da democratização da cultura, os pontos de cultura saírem do centro e irem para as periferias. Isso é fundamental para que as pessoas possam ter esse entendimento e fazer as suas escolhas. Pensar a cultura como indústria se refere à maneira como os bens culturais são pensados na qualidade de produtos e a serialização e padronização da produção para um público percebido como homogêneo. Se cria um estereótipo, tais pessoas vão gostar de tal coisa, vamos fazer produtos tudo parecido e vamos jogar, vamos incutir, vamos colocar a goela abaixo dessas pessoas, aquilo que a gente quer que elas produzam, né? Algumas reflexões sobre a indústria cultural. A indústria cultural é fruto da oportunidade de expansão
da lógica do capitalismo sobre a cultura. Infelizmente, é uma realidade, né? A questão dessas rádios comerciais, quando o mais importante é o lucro, em detrimento da qualidade ou da arte daquela cultura, o que for mais rentável, né? Na lógica capitalista, é aquilo que vai se produzir mais, aquilo que vai se induzir, vai se incentivar as pessoas a consumirem. A indústria cultural é movida pelos interesses mercadológicos. O próprio mercado cria as necessidades e, ao mesmo tempo, oferece os meios para supri-la. O movimento da criação dessas necessidades e do fornecimento dos insumos para satisfazê-las é o que retroalimenta a indústria cultural, fazendo uma comparação com a tecnologia, né? Por exemplo, claro que esse exemplo seria apenas para ilustrar essa situação. Por exemplo, quando nós não tínhamos telefone celular, quando nós nem imaginávamos que existiria, é tranquilo se a gente não tivesse. Agora, hoje em dia, é inimaginável, né? Essa questão. Claro que a questão da tecnologia, a questão do celular, realmente só para ilustrar, porque é uma coisa importante, não é porque virou moda, é uma coisa prática, é sinal dos tempos, questão de versatilidade, de otimização dos processos, do trabalho, rapidez na execução de determinadas coisas, de tarefas, reuniões online. Então, isso é de suma importância. Mas, voltando aqui para a questão do capital cultural, é justamente isso, por exemplo, foi inventada, sei lá, determinada, agora virou moda, que as pessoas vão usar determinada roupa, né? Tá. Aí as pessoas acham que escolheram de livre e espontânea vontade, mas estão usando porque foram induzidas. Daqui a pouco aquela roupa vai ficar velha, ou vai surgir, seja um objeto material, daqui a pouco é uma música, qualquer outro objeto, e aí ele vai desgastar, eu vou querer comprar outro e mais outro. E também tudo é muito dinâmico, tudo é muito rápido. O que é moda agora, o que é tido como uma questão, a sensação do momento, algo nesse sentido, logo deixa de ser e é substituída por outro tipo de bem cultural. Então, são muito efêmeras também esses produtos culturais, principalmente os produtos homogêneos, né? Produtos da questão da cultura de massa. Algo está preparado e pronto para ser consumido por todos. Cada um de nós encontrará algo com o que se identificar nas mensagens que divulgam os produtos. Então, inevitavelmente, nós somos influenciados. Não quer dizer que isso seja uma coisa ruim, porque nós vivemos em sociedade, muitas coisas a gente se adapta, e também não que haja problema eu querer consumir o que os outros consomem, né? O importante é estarmos cientes, mas de uma forma ou de outra sempre consumiremos algo. Nós somos levados a querer consumir aquilo que o mercado estabelece, conforme nós já conversamos antes, né? E não há como fugir da indústria cultural, bem como não temos como escapar do consumo. Para sobreviver, nós precisamos nos alimentar, né, de várias coisas, seja da comida, higiene pessoal, cultura, serviço de saúde, serviço de educação, serviço de transporte, né? Então, nós somos consumidores natos. Os produtos culturais predefinidos quando chegam à população, a mídia é uma das principais responsáveis pela função de tornar popular e induzir o seu consumo, né? O que é importante também, nós remontando à época do nazismo, né? A mídia, principalmente o cinema, acabou por mostrar às pessoas uma realidade totalmente maquiada. Quando falava principalmente dos campos de concentração, como se fossem lugares bons, que as pessoas seriam bem tratadas, quando, na verdade, aquele absurdo do Holocausto, né? Então, a mídia tem grande influência, grande poder e responsabilidade de fazer essa indução, por nos fazer acreditar que determinada coisa é verdade e que é feito de uma forma que realmente convença, que induza as pessoas a acreditarem naquilo, né?
produtos são cada vez mais voláteis, eles perdem o valor e o interesse das pessoas muito rapidamente, são substituídos facilmente por outra novidade ou tendência. Os produtos, né, podem ser música, um corte de cabelo, um estilo de roupa, um alimento que promete emagrecimento rápido, né, e diversos outros produtos também. Muitas vezes a pessoa passa da condição de sujeito, que faz as suas escolhas, ao papel do objeto mercadoria, da mesma forma que os bens culturais são tratados no capitalismo. Também podemos ver uma banalização dos gostos, é tudo muito rápido, é tudo muito fugaz. Se gosta de determinada coisa, já não se gosta. Muitas vezes acaba até transferindo pela questão do comportamento como as pessoas tratam as outras, né? A pessoa acaba deixando de sujeito a ser objeto mercadoria. E, remontando a história da televisão brasileira, é importante lembrarmos, conforme Tomasi, que o Estado, por intermédio dos sucessivos governos, influiu diretamente nessa indústria. Sempre deteve o poder de conceder e cancelar concessões. Teve uma novela, há vários anos atrás, que quando da construção de uma usina hidrelétrica, aquela novela, ela fez com que convencesse os telespectadores, as pessoas, que realmente era uma boa ideia, e ser contra aquilo, no caso, o personagem que era contra a construção dessa hidrelétrica, ele era o vilão. Então, tudo era para levar as pessoas a crerem que realmente, independente de tudo que aquela sociedade, que aquela comunidade iria sofrer, ainda assim era vantajoso. Então, o poder da mídia, né? O poder das novelas que tem sobre as pessoas. As ferramentas de comunicação de massa são utilizadas para vender uma imagem, para difundir e conhecer a população a pensar ou agir de acordo com determinados interesses, né? Porque mais grave do que ser incutido, do que ser obrigado, entre aspas, né? Que as pessoas a consumirem determinado produto, a questão de vender uma imagem é mais grave ainda, como eu falei, a questão do nazismo, essa questão da novela, que acaba comprometendo a questão do próprio bem-estar das pessoas, né? Então, isso é uma questão muito grave, acaba se iludindo parte da população. E, ao longo da história, já foram utilizados os recursos nas novelas, no cinema, no rádio, na televisão, né? Então, se nós não estivermos atentos, facilmente nós podemos ser levados a uma manipulação dos grupos dominantes. Aqui a leitura complementar, que faz parte da carga horária do nosso curso, né? Conceito de capital cultural em Pierre Bourdieu e a herança etnográfica. É uma leitura muito boa e muito esclarecedora. Aqui estão as referências e encontro vocês na próxima aula, na aula 6, que vai fechar o nosso curso. Até mais!